Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, 2 de agosto é para nós uma data muito significativa. 2 de agosto é o dia em que nós celebramos Nossa Senhora dos Anjos, da Porciúncula. Porciúncula é uma palavra que significa pequena porção, uma pequena parte, um pequeno pedaço. Aqui vocês estão vendo uma foto da nossa Porciúncula, esta igrejinha que fica lá em Assis e que é para nós franciscanos berço da ordem dos frades menores. Nessa igrejinha, grandes momentos da vida franciscana aconteceram. Foi nesta igrejinha da Porciúncula que São Francisco de Assis reuniu a primeira fraternidade, os primeiros frades. Foi nessa igrejinha que ele cuidou dos leprosos. Foi nesta igrejinha da Porciúncula que São Francisco acolheu a jovem Clara de Assis, que no dia 19 de março de 1211 ou 12, fugiu de casa, deixou para trás a sua riqueza, a sua herança, e encontrou-se com Francisco nesta igrejinha da Porciúncula, que a acolheu, cortou os seus cabelos, fez a tonsura e a consagrou. Foi nesta igrejinha da Porciúncula que São Francisco de Assis concluiu os seus dias aqui na terra. Foi ali que ele fez a sua passagem para a vida eterna. Abraçou a irmã morte. Certamente esses acontecimentos já seriam suficientes para dizer o quanto é importante esta igrejinha para nós franciscanos. Mas o mais importante ainda é que nesta igrejinha se venera Nossa Senhora dos Anjos. Nós sabemos o quanto Maria, a predileta do Pai, tinha o carinho de Deus, dos homens e também dos anjos. Acabamos de ouvir no Evangelho o anjo Gabriel vindo até Maria para anunciá-la como a mãe do Salvador. Sabemos o quanto os anjos protegeram Nossa Senhora durante a sua vida
em sonho, avisando a São José para fugir, a São José para fugir para salvar o menino Jesus, a São José para acolher a Maria, que estava grávida do Espírito Santo. Ou seja, Nossa Senhora Virgem Maria sempre teve perto de si a proteção e a presença dos santos anjos. E nesta igrejinha da Porciúncula, ela é venerada como a Nossa Senhora dos Anjos. Vejam só, São Francisco de Assis, certa noite, dentro desta igrejinha, rezando, absorto em oração, teve uma belíssima visão. Apareceram diante dele Jesus, Nossa Senhora, envoltos de anjos. E Jesus e Nossa Senhora perguntaram a São Francisco de Assis: o que você quer pedir, Francisco? Pode pedir uma graça. E aí São Francisco, dentro desta igrejinha, disse: Jesus, eu te peço uma graça. A graça da indulgência plenária, o perdão de todas as consequências do pecado na vida das pessoas. Jesus, eu te peço que todos os que entrarem nesta igreja possam receber esta indulgência. E aí Jesus respondeu para São Francisco: olha, Francisco, isto que tu pedes é grandioso, e por isso eu preciso que tu vás até o Papa Honório III naquela época e peças esta bênção, esta autorização. Francisco foi até o Papa, que estava ali pertinho, e relatou ao Papa Honório: olha, eu estava rezando na igrejinha da Porciúncula e eu tive uma visão, Jesus, Nossa Senhora e os anjos, e eles me concederam uma graça, a graça da indulgência plenária, só que eu preciso da sua autorização, Papa. E o Papa, não era costume na época conceder este tipo de indulgência, abriu esta exceção e concedeu a São Francisco e para aquela igreja que todos aqueles e aquelas que no dia 2 de agosto visitassem aquela igrejinha, rezassem pela igreja, pelo Papa, comungassem, eles receberiam a graça da indulgência plenária. São Francisco ficou tão repleto de alegria, agradeceu ao Papa e foi saindo do encontro do Papa, e o Papa perguntou assim: Francisco, mas você não vai levar nenhum documento? Espera que eu vou redigir. E Francisco respondeu: não, eu tenho a Nossa Senhora e a Jesus como testemunhas desse momento. E aí o Papa perguntou: Francisco, por quantos anos você quer esta indulgência? E São Francisco respondeu: Papa, eu não estou preocupado com os anos, eu estou preocupado com as almas. E aí, ao regressar para Assis, diante de todo o povo reunido, São Francisco dá esta boa notícia: o Papa nos concedeu a graça da indulgência plenária para esta igreja. E aí ele termina dizendo assim: com isso, com este presente, eu tenho um desejo no meu coração. O meu desejo é levar-vos todos para o paraíso. Irmãos e irmãs, a graça do perdão de Assis, que a igreja estendeu para todas as igrejas. Hoje nós aqui estamos recebendo também indulgência plenária. Esta graça do perdão, da reconciliação, é a graça que nos faz experimentar o paraíso. Esse era o desejo de São Francisco de Assis: quero levar-vos todos ao paraíso. Neste dia em que nós celebramos Nossa Senhora dos Anjos, a pequena porciúncula, a pequena porção, esta igrejinha humilde que ao mesmo tempo tem uma força tremenda,
como franciscano, como filho de São Francisco de Assis, como filho de Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, eu venho aqui, neste santuário, que também leva as pessoas ao paraíso, para renovar no coração de vocês esse desejo, o desejo de experimentarem a graça do perdão e da reconciliação. Hoje é o dia em que Deus e Nossa Senhora nos concedem, sabe qual graça? De quebrarmos o nosso coração, às vezes endurecido, pela mágoa, pelo perdão, pela falta de perdão. Hoje é o dia que você pode pedir a graça de experimentar o paraíso e dizer a Jesus: Jesus, não quero mais ficar com o meu coração pesado. Jesus, o perdão que eu quero receber, eu também quero ofertar. Tudo hoje está concorrendo para esta graça. Francisco de Assis adquiriu este presente para nós. E por isso nós temos que nos apropriar e fazer um bom uso desta indulgência. Hoje é o dia de nós olharmos para dentro do nosso coração e dizermos: eu não quero mais o pecado, eu não quero mais o erro, eu não quero nem mesmo as consequências, as cicatrizes, as dores que os pecados deixaram em minha vida. E por isso, 2 de agosto, dia do perdão de Assis, nós podemos dizer a Jesus que nós queremos ter o nosso coração limpo como foi o coração de Maria. Nós queremos ter o nosso coração purificado, perdoado, porque assim como Maria, como nos lembra São Francisco, nós também podemos gerar Jesus dentro de nós. Nós também podemos gerar Jesus para as pessoas, para a humanidade. Nossa Senhora dos Anjos nos convida hoje, irmãos e irmãs, a sermos estes promotores da reconciliação. Em primeiro lugar, reconciliação com a nossa própria história. Não tem por que a gente ficar carregando tantas dores, não tem por que a gente não se perdoar, se o próprio Deus nos oferece a abundância do seu perdão. Às vezes a gente até recebe o perdão de Deus e tem dificuldade de se auto-perdoar. Hoje, 2 de agosto, se aproprie desta graça. Nossa Senhora dos Anjos, a Virgem feita igreja, a toda bela, a toda pura, quer também te ajudar a se perdoar. Hoje, nós podemos pedir a graça também, de além de nos perdoarmos, perdoarmos aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram. Perdão liberta, perdão dá vida, perdão devolve a nossa integridade humana, divina e espiritual. Peça a Nossa Senhora dos Anjos que te ajude a de fato oferecer o perdão e a se libertar de toda a marca, às vezes do ódio, do desejo de vingança. Não. O nosso coração precisa ser porciúncula. O nosso coração precisa ser a morada do perdão também. E por isso hoje nós temos que nos apropriar desta graça. E por fim, hoje nós podemos também pedir perdão. Às vezes nós temos dificuldades de reconhecer as nossas faltas, reconhecer quando erramos, reconhecer quando machucamos, reconhecer quando ofendemos as pessoas, ofendemos a Deus. Esse dia 2 de agosto
é o dia da reconciliação, de recomeçarmos a nossa história purificados, reconciliados. Começarmos a nossa história assim, na simplicidade daquela igrejinha. Se nós nos tornarmos porciúncula, pequena morada, se nós nos tornarmos assim, simples, pobres, humildes, formos deixando para trás tudo aquilo que vai se acumulando em nosso coração, com certeza nós faremos esta grande experiência que São Francisco desejou para nós. Faremos a experiência de irmos ao paraíso. Experimentar o paraíso, irmãos e irmãs, significa experimentar a reconciliação com Deus, conosco e com os irmãos. Que neste dia de Nossa Senhora dos Anjos, São Francisco de Assis, que alcançou para nós esta graça, Santo Antônio de Santana Galvão, que tanto levou a paz e a reconciliação às pessoas, que deste santuário que se faz diariamente, onde se faz diariamente a experiência da misericórdia e da reconciliação, que o Pai das Misericórdias nos ajude a descobrirmos o seu rosto misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.